É segunda-feira de carnaval, bebês. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler até Amanhecer e hoje eu vou trazer para vocês o caso do pequeno Arthur. Vocês estão pedindo bastante para que eu traga esse caso para o canal, então eu fiz uma pesquisa bem abrangente, inclusive encontrei muito material em veículos que são da região de Pernambuco, e também consegui encontrar uma entrevista muito interessante da doutora Joedna, que é a delegada do caso, a uma rádio também, uma rádio local. Sabemos que aconteceu um justiçamento com uma das pessoas ali que eram investigadas. E o que acontece agora nesse momento é que temos uma pessoa presa, era antes um casal, a Josélia e também o seu esposo ali, o Antônio, e o Antônio acabou passando por um justiçamento muito estranho e que muitas pessoas estão levantando aí várias e várias questões. A gente sabe que é um caso delicado e sabemos também lidar com esse tipo de caso aqui no canal. Também não vamos atrapalhar de forma alguma aí o trabalho da polícia, até porque eu tive bastante cuidado de pegar apenas fontes oficiais, assim como a delegada Joedna havia pedido. Provavelmente a gente vai continuar seguindo aí com informações novas conforme elas forem surgindo aí com esse caso, tá bom? Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro, para quem é mãe, não precisa dizer que esse é um caso difícil de você ficar sabendo, de você entender o que aconteceu. Então, é com essas pessoas também que eu gostaria de falar, com todos vocês, mas principalmente com as mães, com as avós, que a gente entende muito bem qual é o posicionamento em relação ao que aconteceu com o Arthur, que era um menino totalmente indefeso, um bebê, na verdade, 2 anos de idade, ele não tinha nem 3 anos de idade, é realmente um bebê, e que vivia em condições estranhas, na verdade bem estranhas. Eu já vou explicar para vocês por que essas condições eram tão estranhas, mas antes de mais nada, eu vou trazer para vocês aqui uma lei, a lei 245 do Código Penal. E isso é muito importante porque às vezes tem pessoas que não sabem, não conhecem essa lei, e essa lei ela é super importante. Inclusive já cheguei a comentar de casos de mães, né, que acabaram sendo presas porque alguma coisa aconteceu, porque ela deixou o seu filho com pessoas que de repente não eram pessoas tão íntegras. Essa pessoinha acabou perdendo a vida e aí depois essa mãe acabou indo sim a julgamento. Vou ler para vocês porque afinal de contas eu não sou jurista, não tenho de cabeça não, mas olha: entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deveria saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo, que essa pena ela pode variar de 2 a 4 anos. E olha só que interessante, essa 245 que fala, né, de você deixar com pessoa inidônea, ou melhor, pessoa ali que de repente tem algum problema de moral, uma pessoa que pode ter, no caso aqui a gente vai encontrar isso, porque eram pessoas que sim teriam que responder ou estavam respondendo, isso ainda é um mistério. Há 2 crimes e pessoas também envolvidas com substâncias ilícitas, porque a Giselda era responsável pelo pequeno Arthur, ela fazia uso de substâncias ilícitas. Então isso é considerado um lar inidôneo. Arthur Ramos Nascimento, de 2 aninhos de idade, que é uma fofura que tá aparecendo aí para vocês, ele é filho de uma moça chamada Giovana Ramos, que tem por volta ali de seus 22, eu já vi em algumas fontes que ela tem 22, em outros que ela tem 23 anos de idade, mas ela é uma moça bem jovem. E o pai do Arthur, porque é claro, as pessoas perguntam onde tá o pai, ele faleceu há 2 anos, então Arthur nunca conheceu o pai dele e desde sempre morou com a mãe. A mãe morava em Tabira e, segundo a delegada, segundo também os jornalistas ali de Pernambuco, ela tinha também uma tia que era professora, que mora também nessa mesma cidade, e a avó dela que também mora nessa cidade. Por algum motivo, ela que morava também nessa cidade decidiu que ela precisava passar um tempo em João Pessoa. Isso teria acontecido em dezembro. Então, em dezembro, a Giovana diz o seguinte para a amiga dela, Giselda, que ela iria trabalhar em João Pessoa e voltaria no final de fevereiro, começo de março. Acredito que talvez depois do carnaval, quem é que sabe, né? A gente não sabe o que ela ia fazer, qual era o trabalho dela, isso não foi informado, mas então a Giselda ficaria responsável ali por tomar conta do filho dela, porque ela disse que ela não poderia levar o filho dela com ela precisaria ir sozinha, e aí já bate ali uma certa estranheza. Com a avó morando na cidade, com a tia que era professora morando na cidade, ela precisou deixar com 2 estranhos, mas segundo a Giovana não era bem assim, segundo as pessoas que estavam ali também não,
porque elas eram muito amigas. Ambas faziam, segundo a delegada, utilização de substâncias ilícitas. E a partir então do uso dessa substância ilícita que acabava acontecendo entre as duas, então elas eram amigas ali de consumo e essa amizade foi se aperfeiçoando aí com o tempo. Não se fala também há quanto tempo elas se conheciam, fato é que quando ela precisou viajar, ela disse o seguinte para Giselda: olha, eu posso deixar meu filho com você? Segundo a própria Giovana, Giovana fazia o seguinte, mandava dinheiro. Então a Giovana sempre estava mandando ali dinheiro para que a Giselda pudesse sustentar direito o filho dela. E também a Giovana disse o seguinte, que sempre via o filho dela por vídeo chamada. Coisa que não sei se era bem assim, porque um áudio foi revelado, inclusive esse áudio talvez tenha sido revelado até mesmo pela própria Giovana para mostrar que ela tinha interesse em saber como o filho dela estava, mas na minha opinião não ajudou muito. Bom, um pouco sobre o casal, não dá para saber muita coisa sobre o casal ainda, o casal a Giselda da Silva de Andrade e o Antônio Lopes, que era conhecido como Frajola, porque afinal de contas tá tudo uma bagunça, a gente tá uma bagunça de verdade, tá? Ninguém mais tá sabendo qual é o rumo muito bem da investigação, porque a coisa toda já pegou tantos pontos diferentes que agora até a polícia tá meio que sendo investigada, e isso é uma coisa que para os delegados realmente, para uma cidade pequena, é uma coisa bem complicada mesmo para continuar a fazer o trabalho, mas vamos lá. Giovana então deixando, né, o filho dela em posse da Giselda, com a Giselda sendo responsável pelo filho dela, o Antônio também, que morava junto com a Giselda, era marido da Giselda, e que também não era, Giselda não era muito querida também pela família do Antônio, tá, do Frajola, inclusive a irmã do Antônio vai falar também, eu vou trazer algumas palavras da irmã do Antônio aqui nesse vídeo. Também não dá pra saber quanto tempo eles estavam juntos, mas eles tinham filhos, tá, em boa idade, por exemplo, para dar um depoimento para a polícia, porque segundo a delegada, ela não pode, claro, expor nada, mas ela teria tomado o depoimento dos filhos do casal, que são menores, mas que puderam contar tudo que acontecia. E aí também que o ponto da Giselda, né, que de repente a chance da Giselda de jogar algumas coisas nas costas somente do Frajola, ela também se torna um pouco mais difícil, porque agora os filhos dela já falaram e falaram bastante, e sinceramente para os filhos dela, as coisas que aconteceram, o maior responsável ali era a Giselda. A questão de abandono desse menino era tão grande, surgiu uma história de que em um determinado momento ele havia se perdido, ficou andando a esmo pela rua e que uma vizinha teria encontrado ele, teria dado alguma coisa para ele comer e começou a postar nas redes sociais: alguém conhece esse garoto? Porque eu encontrei esse garoto andando aí pelo meio da rua e eu gostaria de saber se alguém conhece ele, se ele tá perdido. E depois eles acabaram ali dizendo não, é daqui, e acabaram levando ele de volta para casa. Isso acabou também rendendo uma vistoria ali do Conselho Tutelar, que não precisa dizer que não adiantou nada, afinal de contas, olha tudo o que aconteceu e onde esse menino estava inserido, sabendo que Giselda era conhecidamente usuária de substâncias ilícitas e também a família, se perguntasse para a família do marido dela, perguntasse para vizinhos, poderiam dizer aí quais eram as atividades da Giselda e como a Giselda se comportava. Então, sinceramente, desculpa, mas eu não engulo essa história de que, não, o Conselho Tutelar não tinha o que fazer. Peraí, é só você perguntar, é só você olhar, é só você observar, não era uma coisa assim muito difícil. Não é como se de repente todos os dias tem uma pessoinha aí de pouco menos de 2 anos de idade andando pelo meio da rua a esmo sem que ninguém tivesse tomando conta ou que ninguém tivesse dado falta, sabe? Dito, olha, o menino aqui fugiu. E por outro lado, a Giovana tomou conhecimento disso e começou a pedir, fazer ali as suas chamadas de vídeo e queria ver o filho dela. Então tem realmente ela acabou disponibilizando ali um áudio, né? Eles disponibilizam um áudio onde ela está chamando a Giselda no WhatsApp dizendo assim, o que aconteceu com meu filho tá machucado? E ela tá lá com aquela vozinha dizendo que não, que ela tá dando banho no menino e tal, e que ele teria caído, ele teria brincado com o filho dela, pelo que eu entendi, ela diz o meu menino. Ela diz o seguinte, que eles estavam pulando na cama, ele teria caído, ele teria machucado o queixo e a testa. Ela tava dando banho e que depois que ela desse banho e trocasse ela colocaria ele para falar um pouco com a mãe. Quando ele começa a falar com a mãe, assim, na primeira palavra, ele já diz mãe e começa a chorar. Eu tenho esse áudio, gente, mas não vou passar, tá? De jeito nenhum mesmo. É muito triste, tá? Essa mãe ouviu isso e tá tudo certo. Mas essa mãe ouviu esse choro e ela não se comoveu. Giovana fez uma live, talvez pouco antes aí de entregar o filho dela aos cuidados, né? Pelo menos aos cuidados ali da Giselda, onde ela está mostrando para os seguidores dela, porque ela está em live, e o filho dela começa a chorar. Ele chora, live dizendo como o choro dele irrita ela. Na verdade, o choro dele gera nojo nela. Então, ela está dizendo isso, tá lá o rosto dela, a boca dela, a voz dela,
e o choro também do Arthur, né, que está no chão, ele não está aparecendo ali na live, mas ele está ali próximo às pernas dela chorando. Depois ela remedia isso dizendo que na verdade ela estava na live dizendo para as pessoas que ela fazia tudo pro filho dela e que ele, quando começava com esse choro, era um choro forçado e era por isso que ela disse que tinha nojo daquele tipo de choro, porque não era um choro real. Eu tô trazendo essa informação porque como existe o choro, né, que ela teria perguntado se o menino tava machucado e o Arthur começou a chorar no telefone, talvez ela tenha pensado também que era algum tipo de choro forçado, porque afinal de contas, né, se ele tava chorando ou não estava vendo, poderia ela ter pensado que era um choro forçado? A gente não sabe, né? A questão é a seguinte: visivelmente você tá percebendo que tem uma pessoinha ali machucada e você é a mãe dele. Ele tá na casa dessa pessoa, você talvez não pudesse levar pro serviço, você também não pode voltar para casa, ele não pode ir com você, tá tudo certo. Só que ele está machucado. E mais uma vez ela tinha parentes ali que em um momento onde você tá muito desconfiado ou que você tá de repente numa situação em que você não tem como buscar, eu acho que valeria a pena você ter ligado para sua tia ou para sua avó, pelo menos dar uma olhada ou até mesmo chamar as autoridades ali para dar uma olhada no que tá acontecendo com o seu filho. Até porque, segundo ela está extremamente irritada, porque ela disse: eu não abandonei o meu filho, eu deixei o meu filho para que eles tomassem conta, eu pagava, tá? Eu pagava muito bem, diz ela ter os recibos de pagamento, mostrando que ela estava pagando para amigas de Zelda tomar conta do filho dela. E não adianta agora, de repente, dizer que não era bem isso. Não, elas eram muito amigas, inclusive as pessoas que estão ao redor falam com os jornalistas e ressaltam essa amizade que as duas tinham antes de repente, a Giovana ir então para João Pessoa e deixar o filho com a Giselda. Qual era o tipo de relacionamento que acontecia ali? Isso ninguém sabe. O que se sabe é que ambas eram usuárias de substâncias ilícitas, segundo disse a delegada Joedna. O casal, ali não se sabe sobre o Frajola. O Frajola, ninguém falou se ele fazia ou não uso de substâncias ilícitas, mas a mulher dele fazia assim. O que vai acontecer é que no dia 16 de fevereiro desse mesmo ano, a vizinha, que ficava muito ali prestando atenção nos barulhos da casa e tal, ela não escuta ninguém, assim, vai se passando o tempo e ela percebe que não tem movimentação na casa, não tem nada. Ela talvez tenha invadido, não é muito explicado como ela entra na casa, ou se tinha muro, se tinha portão, mas ela encontra dentro da casa o menino caído, Arthur, caidinho, e ele é levado ao hospital. E aí, segundo o conselheiro tutelar que foi chamado ali para conversar, prestar um depoimento ali um pouco ali por cima, ele estava presente, ele viu o Arthur e também sabe que os médicos que fizeram parte do atendimento do Arthur disseram ali para os seus responsáveis, quando tudo acabou, que eles não conseguiriam continuar ali o plantão porque eles estavam muito abalados. Segundo o que é contado, o Arthur ele chegou em condições assim deploráveis. Em alguns lugares se diz que ele estava também com o braço quebrado, o que a delegada já disse que isso não aconteceu, ele não estaria com o braço quebrado e que tem muitas coisas ainda que apenas o laudo ali, o laudo oficial, vai poder dizer o que aconteceu, o que não aconteceu com ele. Mas mesmo sem o laudo oficial, a gente sabe que tem a parte toda hospitalar, né? Então eles não podem apontar certas coisas, mas tem coisas que sim, eles podem. Ele também estava com um machucado na cabeça, então algumas pessoas dizem que na verdade ele teria sido jogado no chão, bateu a cabeça e acabou perdendo os sentidos e foi deixado no local. Então quando a vizinha o encontra, ela chama, ele ainda tá com vida, eles ainda tentam ali fazer algumas manobras para trazê-lo de volta, só que infelizmente ele não resiste, gente, não resiste, é pouco mais que um bebê, a gente não vai ficar entrando aqui detalhadamente, porque todo mundo quer entender o caso e dormir sem acabar assombrado aí com a história. Externamente, tanto policiais como também o pessoal do hospital conseguiram perceber que esse menino tinha passado situações onde sim acabaram batendo nele, acabaram machucando ele e também existia indícios de que ele poderia ter passado por um estupro. E essa questão toda do estupro é o que vai chamar mais atenção, porque ainda estamos falando de uma pessoa de 2 anos de idade. Esse negócio de você esfregar, falar na cara de todo mundo o que aconteceu com ele, nos mínimos detalhes, é mais uma tentativa, de repente, de você sensacionalizar uma coisa que já é perversa por si só. Então, no meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, é por isso que eu nunca detalho essas coisas. Sem contar que a gente não sabe quem tá assistindo. Aí você vai lá, você detalha e de repente tem uma pessoa que tá gostando. Então, sinceramente, eu tomo um pouco de cuidado em relação a isso. Em respeito
ao Arthur, porque o Arthur não vai sair com vida do hospital. Eles vão tentar fazer de tudo, mas o Arthur não sai com vida no hospital. E aí que leva-se o Arthur então para uma cidade ali vizinha, e começa-se a fazer exames, né, exames periciais, de perícia e tal, e precisa fazer alguns laudos, precisam sair, inclusive o laudo que vai comprovar se ele teve ou não uma situação do estupro. Porque segundo a delegada, informalmente, prestem bem atenção, informalmente, parece que o perito disse a ela que sim, que existiu. E aí que a coisa toda fica complicada, porque quando se fala, né, que ele passou por uma situação de estupro, tudo isso inflama a população. Quando essa história ela vem à tona, ela já vem com essa informação. Ele passou por essas situações todas, então ele estava machucado, ele teria passado por essa situação do estupro, e isso tudo deixou a população assim revoltada. E eles estão desaparecidos, ninguém sabe para onde eles foram, eles teriam fugido, então a polícia estava no encalço deles e várias polícias acabaram se juntando para tentar encontrá-los. E dito e feito, eles conseguem encontrá-los em um sítio, em uma região rural, um lugar chamado Carnaíba, que não era muito longe de Itabira, fica ali em torno de 40 quilômetros, então eles não estavam longe. E aí acontece a prisão. Depois, então, são levados para uma primeira delegacia e depois eles são destinados de volta para Itabira. E aí o que as fontes dizem é que a PM estaria levando o Antônio e também a Giselda ali para que fossem apresentados, tomados seus depoimentos, enfim, continuasse ali toda a investigação. E talvez eles não contavam que quando eles passassem por Itabira, o que já é uma coisa estranha, porque você já não consegue saber muito bem como que essas pessoas teriam essa notícia. Como que você vai saber que de repente essas pessoas estavam passando por Itabira naquele momento e tudo certo, você vai lá, você sabe que tem uma viatura policial, tem as luzes, tem tudo, mas será que não seria uma coisa de você desligar essas luzes? Eu vejo esse comportamento, esse cuidado entre várias polícias, porque é uma situação perigosa até para os policiais, porque numa situação dessa você vê a população se junta, ali pode pegar uma pessoa e também pode acabar envolvendo um policial acabar se machucando, acabar até mesmo perdendo a vida no exercício da função, só que ao mesmo tempo eles também são responsáveis por manter as pessoas vivas. A partir do momento que você está com 2 investigados nos seus carros, você precisa tomar esse cuidado, é sua função de profissão, e eles sabem disso, é claro. Então eles colocam a Giselda em uma viatura descaracterizada, em um carro da polícia descaracterizado, só que aí eu vou fazer uma correção, porque esse era o carro da PM. Então, a PM estava tomando conta dela, eles estavam tomando conta dela nesse carro descaracterizado. O Antônio Lopes, ele estava numa viatura comum ali no lugar do guarda preso, então ele estava ali preso, né, na gaiolinha, na parte de trás, e a gente sabe muito bem que essas gaiolinhas não são fáceis, não é mesmo? Até porque você, às vezes, eu não sei vocês, mas eu já cheguei a ver até mesmo mais de 3 pessoas nessa gaiolinha, tá? Depende muito aí da situação, essas gaiolinhas ficam bem cheias. Os presos começam a sentar o pé e abrir essa gaiolinha, ou quebrar essa gaiolinha, eu não consegui entender, porque a situação foi a seguinte: esses 2 carros, então, eles estão indo ali para Itabira. Depois iriam para uma outra região, falaram que era uma região chamada Afogados, e aí eu já não vou entrar nesse local, porque, gente, eu não conheço a região, então se vocês quiserem me ajudar, fiquem à vontade, mas a situação foi a seguinte: quando chega em Itabira, aí é que eles encontram as pessoas. Era muita gente, assim, mas muita gente. Vocês estão vendo aí algumas fotos. E essas pessoas, elas começam a meio que segurar ali as viaturas, começam a fazer um certo bloqueio e juntou muita gente. Muita gente mesmo. E a gente tá falando de uma cidade com um pouco mais de 22 mil habitantes. Então vocês imaginem quanta gente é isso, tá? Tem 2 viaturas e essa gente começa a se juntar. E por incrível que pareça, eles não vão no carro descaracterizado. Eles vão direto na parte traseira da viatura, onde fica ali o guarda preso, e eles quebram, tá? Segundo o que disse a polícia, eles teriam batido, quebrado, só que nada da polícia pedir reforço, da polícia se fazer alguma coisa ali para tentar pelo menos sair daquela situação, nada aconteceu. E eu não tô falando isso de petulância, isso também foi confirmado pela própria governadora do estado de Pernambuco. Ela falou um pouco sobre isso e chamou o que aconteceu de barbárie, que esses policiais, eles vão passar por investigação, sim, da corregedoria. E o mais estranho de tudo é que você não vê nenhum tipo de movimentação por parte da polícia. É como se de repente tivesse tido uma pausa ali e você já encontra o pessoal ali batendo, tirando o Antônio parte de trás ali da viatura, do guarda preso. E existem vídeos que foram colocados na mídia sobre esse momento, muita gente
gravando com o celular, então é visível, tem um vídeo em específico que é fácil de vocês encontrarem, e é esse momento. Aconselho vocês a assistirem de jeito nenhum. Então houve pessoas que filmaram essa situação toda de linchamento que começou a acontecer com ele, o famoso justiçamento que a gente comenta sempre aqui no canal. Imaginem se a Maria Francisca, lá do caso do Baião de 2, tivesse conseguido colocar a mão na Lucélia, na dona Lucélia, que foi presa por 5 meses por uma coisa que ela não fez. Queimaram a casa da mulher e colocaram a mulher na cadeia. E depois ela era inocente. Inclusive Maria Francisca, que queria fazer esse justiçamento, também perdeu a vida. A população tá sabendo do quê? Do que aconteceu com o Arthur, as condições absurdas com que o Arthur foi encontrada é revoltante, a gente consegue entender isso, que é uma situação revoltante. Essa situação também, esse despreparo, vamos chamar de despreparo, ou de repente surpresa da polícia, porque isso vai ser investigado e eu vou trazer mais informações aí a respeito disso. Esse despreparo da polícia e uma situação também que é um pouco incompreensível, você não faz esse tipo de situação, você não leva essas pessoas de volta para a cidade depois da cidade estar tão revoltada com tudo isso, você vai trazer problema até para a própria delegacia. Você vai sentar lá com essa galera na delegacia, pode ser que o povo queira invadir a delegacia. E a condução deixou muito a desejar. Inclusive, a questão do reforço é uma questão que é uníssono. Todos falam sobre isso. Eles tinham que ter pedido reforços. Assim que perceberam a situação, eles tinham que ter feito meia volta, eles tinham que ter saído de lá. Não dava para insistir, passar. Era o tipo de situação que tinha realmente que ter tomado uma outra atitude. Mas aí é aquilo, engenheiro de obra pronta, não adianta, a coisa aconteceu, arrancaram o Frajola dessa parte da viatura do guarda-preso. E além, claro, de pisar e de bater, também apareceram pessoas que estavam de moto e começaram a usar o capacete. Segundo o que disseram, o SAMU foi chamado, ele recebeu atendimento, chegou respirando no hospital e acabou perdendo a sua vida, e isso não existiu, tá? Ele perdeu a vida no local, isso segundo a própria delegada. Então não, ele já chegou sem vida ao hospital. Bom, no vídeo que eu assisti tem uma parte onde dá pra ver ele caído e você percebe que nesse momento aí a polícia começa a afastar o pessoal. Eu não sei o que eles disseram pra população, não sei o que o policial disse à população, a ideia que se tinha era que a Giselda também tinha se machucado, entrada ali naquela situação de justiçamento, mas a Giselda estava entre 2 policiais e quando eles viram a situação, eles levantaram o vidro e a notícia que correu foi a seguinte, que eles levariam tanto um quanto o outro para o hospital da região. Então a galera já estava esperando no hospital da região, porque eles sabiam que o Antônio não estava mais vivo, mas eles achavam que a Giselda ia passar por atendimento naquele hospital. Eles queriam pegar a Giselda, a população queria pegar a Giselda. Então o hospital precisou ali emitir uma nota, fazer um pedido ali para a população que não se aglomerassem, não saíssem ali da frente do hospital, porque estava atrapalhando, inclusive, as pessoas que precisavam de atendimento médico e que nada tinham a ver com aquela história, com o que tinha acontecido. Então a situação toda começou a ficar muito, a temperatura se aumentou muito da situação e eles levaram então a Giselda para outro lugar, onde o depoimento dela foi tomado e ela teve a prisão preventiva decretada. Ela é levada para um lugar que não é sabido, mas muita gente aí está querendo saber agora o seguinte: como é que vai fazer com essa parte de repente aconteceu um justiçamento e temos uma das pessoas que tinha muita coisa para responder para a polícia que perdeu a vida, que foi o caso do Antônio. O Antônio passou por essa situação de justiçamento. Eu não apoio o justiçamento por vários motivos. Primeiro, acabaram de colocar as mãos nesses caras, você não sabe o que mais poderia ser extraído dessas pessoas, o que se poderia contar sobre essas pessoas, o que esse homem poderia contar sobre a Giselda sobre esse homem. Existe uma diferença entre você dizer, olha, esses são os responsáveis e esses são os suspeitos de ter responsabilidade no que aconteceu. É possível afirmar que eles têm alguma responsabilidade? Claro que sim, mas é possível você dizer, por exemplo, que ambos estavam na cena? Não, mas aí o que pega na questão toda do Antônio é que como existe aquela coisa de que de repente Arthur teria passado por um estu, automaticamente então teria sido o Antônio. E não necessariamente, porque existem informações, ainda não foram comprovadas. Isso provavelmente vai vir uma grande coletiva de imprensa, quando eles tiverem ali alguns laudos, algumas coisas, porque essa história ela
tá indo para muito longe, essa história ela tá sendo muito comentada na Europa, então isso é uma coisa pra gente prestar atenção, que vocês vão perceber um empenho um pouco diferente e que também, de repente, muitas coisas que a gente já ouviu sobre o caso comecem a se modificar. Enquanto tá acontecendo tudo isso, a Giselda tá presa, a mãe volta, né? Então a mãe se apresenta, acontece o enterro do Arthur, a população tá ali com boa parte ali das pessoas, tá? Eu não vou dizer todo mundo, mas deu para reconhecer ali pelo menos muito bem ali uns 15 rostos diferentes. Então se a polícia agora, né, que a polícia está empenhada em descobrir quem foram as pessoas que participaram do justiçamento, porque divide opiniões, muitas pessoas dizem com as leis de agora é o correto, outros dizem não se pode fazer uma coisa dessa. E isso, claro, com o histórico que a gente já tem aqui no Brasil, de pessoas que passaram por essa situação e depois nada tinham a ver com a história, como é o caso do Guarujá, que eu trouxe aqui pra vocês. Tem várias histórias aí que justiçamentos acontecem. Assim como também eu já trouxe vários casos pra vocês de pessoas que passaram ali, por exemplo, nos Estados Unidos, receberam pena capital e depois foi provado que essas pessoas elas eram inocentes, só que a pena já tinha sido aplicada. E aí, como é que você faz? Você traz de volta? Não tem como trazer de volta. Então, são situações que são muito complicadas de você dizer, não, é uma pessoa que está sendo investigada, e aí vem a irmã do Frajola a público e o irmão do Frajola a público. E ele diz o seguinte, o irmão do Frajola, um senhor muito simples, ele diz o seguinte, olha, nós não temos muito conhecimento sobre a mãe, não temos muito conhecimento sobre eles lá não. Só que o meu irmão, ele estava fora, ele estava procurando ali ou buscando um garrote. E ele teria voltado no outro horário, ele não estava junto com a Giselda nesse momento. Inclusive esse irmão, ele diz que na verdade a Giselda ela nem era muito querida ali na família, porque todo mundo sabia que ela fazia utilização ali de substâncias ilícitas. Mais uma vez, ele é o irmão do Frajola, então a gente não espera que de repente ele fale contra o irmão dele. Mas a irmã dele vai às redes sociais, ela disse que nunca tinha feito uma live na vida e ela tá muito brava porque ela disse que pegaram o irmão dela, que nada foi feito da forma correta. Ela disse que ela entende um pouco de lei, então eu não sei se ela já está com o advogado, o que tá acontecendo, mas ela disse que ela quer colocar a boca no mundo e contar que na verdade o irmão dela não teve nada a ver com o que aconteceu. A participação nesse crime bizarro, ele teria que ser investigado, a polícia teria que ter provas, ele teria que passar por um julgamento e que as coisas não são feitas desse jeito e que a polícia muito colaborou para fazer ali uma prisão. Na visão dela, as coisas aconteceram de uma forma onde eles já chegaram, acusaram, levaram preso e assim, totalmente fora do que é normal. Ela tá rezando para que o irmão dela ainda esteja com vida, tá? Nesse vídeo ela tá falando que ela espera que o irmão esteja com vida, então acredito que foi um pouco antes de acontecer o justiçamento. Agora a gente nem imagina aí como é que ela tá. Ela tá muito brava, ela tá muito brava mesmo. E é nesse momento que muitas pessoas começam a dizer, então a história do Arthur não importa mais, o que importa foi o justiçamento que aconteceu com o Frajola. E aí que eu digo que não. Claro que continua sendo o Arthur, mas a partir do momento que as pessoas agem da forma que agiram e fazem um justiçamento com uma pessoa, isso chama atenção e às vezes chama muita atenção, porque veja só, antes, eles tinham 2 pessoas para investigar. Segundo o delegado, os próprios filhos já tinham inclusive dado um depoimento e dito o seguinte, eles teriam saído, teriam voltado e quando eles voltaram, eles levaram o menino para um quarto e que as coisas teriam acontecido naquele momento. Então, a delegada ela já estava conseguindo ali ter uma boa linha cronológica ali, a investigação dela parecia que estava começando a andar, só que é claro, você está tomando depoimentos, toma-se mais depoimentos, começa a conversar, acho que conversou também com a mãe, com a Giovana, que ela fala o seguinte, que muita gente diz, mas escuta, numa situação dessa, que tipo de mãe deixa o filho nas mãos de pessoas assim? Por quê? Ela também descobre, a delegada, que eles tinham passagem pela polícia. Quem tinha qual passagem eu não sei dizer pra vocês. Colocam que o casal respondia por tráfico e também por homicídio. Então vamos combinar que isso não era uma coisa escondida, tá? Isso não era uma coisa escondida. E aí que entra também a mãe, né? Existe sim esse passado criminoso desses dois, tanto do Frajola como também da Giselda e também a questão das substâncias ilícitas. E ela como mãe pega o filho e deixa na companhia com a proteção dessas pessoas que na verdade não protegeram, pelo menos não o protegeram. Isso aí é o início, tá? Segundo o que tudo indica, além de não protegê-lo, ainda fizeram todas essas atrocidades, acabaram fazendo isso com o menino, enfim, acabaram realmente com o Arthur. Em relação ao Arthur, eu vou dizer só uma coisa pra vocês que acho que retrata bem o que eles encontraram, o que os médicos encontraram. Depois do atendimento dele, que todo mundo se uniu pra fazer o atendimento dele, tentar salvar a vida dele, disseram,
precisamos ir para casa, não conseguimos continuar o plantão. Você vê gente adulta, gente que teve ali fazendo ali uma tentativa de salvar o Arthur com lágrimas, tá? Não consegui, não é porque ele tinha 2 anos e veio a óbito, mas as condições físicas em que ele estava. Isso ninguém pode mudar, né? O que os médicos viram, não tem como desver, o que aconteceu não tem como você mudar. Só que questões como aconteceu de repente um estupro, quem foi? A gente não sabe se tinha material, se dava para coletar esse material, não tem como saber se não era, por exemplo, material do Frajola. Tinha também os filhos dela, que a gente não sabe qual era a idade dos filhos, enfim, que estavam na casa. Às vezes pode acontecer também, porque existe ali um certo rumor de que um menino de 14 anos, de vez em quando, acabava ficando com ele. Tá? Um menino de 14 anos, de vez em quando, acabava aparecendo lá, tomava conta dele. Ninguém sabe muito bem dizer se parece que a Giselda e esse Antônio estavam na casa ou se deixaram alguém tomando conta, o que era uma coisa um pouco comum. Diziam também que ele era um menino que ficava meio que na mão de qualquer pessoa, então não dá para saber como que ela conduzia tudo isso. E também qual era a visão do marido dela, qual era a visão do Antônio, do Frajola, em relação a tudo isso também. E o medo de boa parte das pessoas é, ela agora, a Giselda, ela tá sozinha para fazer a defesa dela. Ela vai poder, se ela quiser, as maiores responsabilidades nas costas do companheiro que não está mais vivo. Só que acontece o seguinte, já tem o depoimento dos filhos. E os filhos disseram que teria sido os dois levado então o Arthur para esse cômodo e depois as coisas teriam acontecido. Mais detalhes é difícil, afinal de contas nós estamos falando de menores. Não tem o nome revelado, não se falam quantos filhos são, então eles teriam contado essa história e eles deixaram muito claro, muito bem pontuado que sempre o problema ali era a mãe. A mãe, pelo jeito, era bem violenta. Bom, a mãe já foi ouvida, não se tem muitos detalhes sobre o que a Giselda falou, o que a Giselda não falou, porque mais uma vez isso está correndo em segredo de justiça. Agora, depois de um justiçamento, é que as coisas vão correr em segredo de justiça mesmo. A irmã do Frajola também começa a falar de diversos nomes de policiais, tá, da região, e ela começa a acusar essas pessoas, dizer que essas pessoas fizeram isso com o irmão dela. E como eu disse pra vocês, eu acredito que eles ainda estavam procurando por ele. A irmã diz que torcia pra que ele estivesse vivo e que eles rezassem pra que ele voltasse bem, como se fosse assim, meio que uma ameaça ali pra eles, que trouxessem o irmão dela inteiro. Então a gente já parte do princípio que não tinha acontecido o justiçamento. Que aí é que eu me pego, porque veja só, se não tinha acontecido o justiçamento, olha como a situação fica mais complicada. Por quê? Algumas pessoas que estavam envolvidas, inclusive em buscá-lo, foram citados por ela nominalmente. Ela deu nome a esses policiais. Ela disse que esses policiais, eles saíam com garotas ali, garotas menores, deixavam suas esposas em casa. Existe esse vídeo circulou. Então, quer dizer, como é que fica essa situação toda, né? Como é que essa situação, ela vai começar a se desenrolar? E ela dizendo que não importa, ela vai colocar a boca na mídia, mas ela vai resolver essa situação, ela vai mostrar que o irmão dela não fez nada, que era pra eles rezarem, era pra todo mundo rezar que o irmão dela chegasse bem, que o irmão dela chegasse inteiro, porque ela disse, inclusive, que ela pagaria perícia, ela pagaria o que fosse preciso e, inclusive, estava disposta a dar ali vários nomes, como deu, inclusive, nessa live, e eu achei isso super perigoso, e eu tenho que dizer uma coisa, é muito difícil a gente olhar essa situação e pensar, será que também não foi um erro ela falar isso sem antes saber onde o irmão dela tá? É aquilo que eu sempre falo de quem tá fugitivo. Você tá fugitivo, você não é nada, você não tá em lugar nenhum, você tá fugitivo. Você pode ser fugitivo pra sempre. Então, se alguém encontrar você e de repente você deixar de ser fugitivo e ser defunto, o que que vai acontecer? Nada, porque você era fugitivo. Vou contar uma coisa pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como seria importante, por exemplo, o Frajola estar vivo, tá? E agora, isso aí não existe uma comprovação, mas é pra vocês terem uma ideia que não é mimimi ou, por exemplo, tá com dó do cara, tá com dó aí desse cara. Não é isso, tá? Mas estão dizendo o seguinte... Giovana, a mãe do Arthur, vai lá para as redes sociais, presta atenção nisso. Vai lá nas redes sociais, lamenta o que aconteceu com o filho. Diz que deixou o filho dela com esse cebola. Diz que amava muito o filho, diz que quer justiça pro filho. Tá tudo certo. Só que existe um boato que não foi confirmado e eu só tô trazendo como exemplo. Disseram, por exemplo, que existiu ali uma troca onde a Giovana deixou o filho dela lá como garantia de pagamento de uma dívida de substâncias ilícitas. E por isso o Arthur estava com esse casal. Agora, qual seria o futuro disso? Ninguém sabe. E ao que tudo indica, talvez até nem seja. Mas vocês entendem como tem muita história que ainda pode surgir, coisas que a gente nem imagina,
que podem surgir e que precisa de resposta e que agora só uma pessoa está responsável por fazer o que ela bem entender, porque ela tem uma pessoa para jogar um pouco dessa culpa, talvez da culpa maior, nas costas. E se a gente pensar que ambos estavam fazendo juntos, ou que de repente uma parte fazia mais, e se fosse a Giselda, e se quem estivesse organizando tudo isso fosse a Giselda, hoje ela está viva. Hoje ela tá aqui e ela vai se defender, ela tem que se defender. Vocês podem ter certeza que ela vai. Se tiverem mais coisas, principalmente que implicam a mãe, que são coisas mais sérias, muitas dessas coisas podem só simplesmente ninguém nem ter como investigar, porque a polícia ela precisa do mínimo para começar a investigar também. Então são coisas que a polícia não confirma, porque às vezes já não tem mais como começar a rastrear essa ligação, por que esse menino estava na casa desse casal, se a família, ela tinha família na cidade, Arthur fazia na casa dessas pessoas. Entre outras coisas também, como por exemplo, quais eram as atividades aí de todo mundo, né? Todo mundo que estava ali, qual era a profissão dessas pessoas, qual era a profissão da mãe, tudo isso às vezes conta, dependendo da linha investigativa que a polícia toma, tudo isso é importante. Então, depois do que aconteceu, também tem muita coisa que vai deixar de ser levantada. Sem contar que uma investigação que era sobre o Arthur, pouco mais que um bebê, quando a notícia vem, já tem o áudio desse menino chorando pra mãe dele, dizendo mãe e chorando, quer dizer, isso tudo já era bizarro demais. E aí você vê essa investigação com poucas pessoas para investigar, tendo que se dividir agora em investigar também o que fizeram com o Frajola, quem fez aquilo que foi colocado ali pela governadora como uma barbárie. Então agora vai ter que investigar quem são esses policiais. Ela deixa claro que eles vão sim passar pelo processo, todo o processo ali de investigação pela parte da corregedoria. Precisava de tudo isso ainda para atrapalhar um pouco mais a investigação, porque tem muita coisa ainda para surgir. Principalmente a motivação, tá? Isso é uma coisa que a polícia aqui no Brasil, ela preza muito por uma possível ali, uma motivação. Foi a motivação. Aí falam assim, olha, ele passou por uma situação em que sim, ele foi estu, né? Mas acontece o seguinte, foi quando e por quem? Isso também precisa ser respondido. Então tem toda a questão do laudo. Talvez seja a partir desse laudo, seja a partir aí dessa documentação que a polícia também possa investigar outras coisas que foram levantadas, como a questão toda desse jovem. Segundo aí o que foi levantado pelos moradores aí locais, de vez em quando ficava junto com o menino. Também tem toda a questão dos filhos do casal. Então tem muita coisa para ser levantada. E não é uma questão de acusar ninguém de forma alguma. Só que aí você percebe a polícia na televisão dizendo o seguinte, olha, não tem como, nós não temos tanto contingente, não temos tanto dinheiro, não temos tanta coisa. E agora esse dinheiro ele vai precisar ainda ser dividido basicamente entre todos esses pontos. É policial que vai ser ali colocado para responder perguntas. Quem eram as pessoas que estavam fazendo parte do justiçamento? Quem eram as pessoas que andavam com o Arthur? O que o Arthur estava fazendo lá dentro? A vida da mãe do Arthur, porque sim, isso é importante, a gente não sabe com quem ela estava envolvida, que de repente poderia fazer alguma coisa contra o filho dela. São muitas as possibilidades. A população, ela quer saber se a mãe, ela não vai responder por absolutamente nada, nem mesmo aí por uma negligência. Como eu disse pra vocês, o descaso era tão grande que esse menino já foi até encontrado andando, né? Andando pela rua, quando a vizinha acabou pegando o menino e começou a perguntar de quem era, né? De quem é esse menino que eu encontrei na rua. Então, assim, qualquer pessoa poderia ter levado, desaparecido com o menino. Então, são coisas complicadas. E agora, quem vai ter que fazer esse serviço é a polícia, mas já começa com essa divisão. É como se a discussão tivesse ido para um lugar mais de foi certo ou foi errado o que aconteceu com o Frajola, do que de repente o que aconteceu com o Arthur. Também a questão de certo ou errado de uma coisa que no fundo sabemos que é errado. Temos uma lei, ela funciona? Nem sempre, mas ainda assim, quando você age dessa forma, você pode ser preso. É como eu digo pra vocês, às vezes demora pra caramba pra um assassino acabar na cadeia. Uma pessoa que faz uma coisa dessas, ela vira sim um criminoso. Não importa qual é o motivo, você participou disso. Não é correto, não deve ser feito, não importa o motivo, não deve ser feito. Não deve ser feito. E agora, quando essas pessoas forem encontradas, porque tem muitos vídeos aí que foram publicados de pessoas que gravaram, essas pessoas vão ser responsabilizadas e as penas, elas são relativamente altas, tá? Mesmo que tenham ali algumas atenuantes em relação a você estar em um grupo de pessoas grandes, ainda assim a pena, ela pode ser bem alta. Então fica a reflexão, eu vou continuar trazendo mais atualizações desse caso. Se você for da região, tiver bons jornais, que acaba passando um pouco mais do básico das notícias, que traz coisas ali um pouco mais exclusivas, um pouco mais in loco, coloquem aqui porque vocês sabem que eu gosto
de acompanhar cada caso com o jornalismo do local. Eu acho que é bem importante e eu fiz basicamente isso nesse caso. Tudo que tem aqui saiu de jornais, de portais e até de rádio de Pernambuco. O link da entrevista da delegada são 10 minutos, mas são 10 minutos de bastante informação. Eu tenho certeza que passando aí o carnaval, mais investigações sobre o caso vão surgir, espero que sim, até pra gente poder saber o que aconteceu de fato com o Arthur, de verdade, uma coisa laudada, e saber também que essas pessoas, porque querendo ou não, a Giselda vai passar por um júri popular, então acho que essas coisas são bem importantes de deixarem bem certinhas. Essas provas, elas não acabem perdendo força quando chegar o júri popular. Eu sempre penso no júri popular, quanto melhor é feito durante o período da investigação, mais provável é de não ter como essas provas serem rebatidas ou esses indícios, seja lá o que for, durante ali o processo do júri popular. Então, uma coisa que dificilmente acontece, mas eu acho que seria interessante também, é um certo esclarecimento em relação aos policiais. O que acontece com esses policiais que estiveram aí nessa situação, se alguém vai se manifestar, se de repente em uma futura coletiva de imprensa alguém vai falar sobre isso, eu realmente fiquei um pouco curiosa. Esse é um caso que tudo que for possível de atualização, todas as atualizações que forem chegando, eu vou tentar passar para vocês. Qualquer dúvida também comentem, porque na próxima atualização eu já respondo aí alguma dúvida, alguma coisa, eu já respondo em vídeo também, mas também já posso responder nos comentários, caso vocês tenham ficado em dúvida em algum ponto. Eu tentei trazer todos os pontos, como eu disse para vocês. Caso vocês queiram também ouvir a delegada, o link tá na descrição do vídeo. Conto também com vocês, qualquer coisa que vocês souberem, podem me marcar que eu vou dar uma olhada com toda certeza. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.